A história de hoje é para todos aqueles que já foram subestimados, todos aqueles que já foram menosprezados, todos aqueles que já ficaram em silêncio enquanto pessoas cruéis riam na sua cara e pensavam: espere só, sua hora está chegando. Deixe-me contar algo que os livros de história não enfatizam o suficiente. Um homem chamado Al Capone foi baleado várias vezes por gangues rivais e deixado para morrer em um beco de Chicago. Disseram que Scarface estava acabado. Brindaram a sua morte em bares clandestinos por toda a cidade. Mas 6 meses depois, ele se levantou da cama do hospital e construiu um império que fez seus inimigos chorarem sangue. Ele controlava todos os políticos, todos os policiais, cada centímetro de Chicago, até que a única coisa que poderia detê-lo era o próprio governo federal. Lucky Luciano foi espancado tão violentamente que teve a garganta cortada e foi deixado pendurado em um gancho de carne. Diziam que ele era um morto-vivo, mas esse morto-vivo entrou direto para os livros de história como o pai do crime organizado moderno. Meyer Lansky era um pequeno menino judeu em um mundo de gigantes. Eles riam de seu tamanho, zombavam de seu sotaque, subestimavam sua inteligência. E essa inteligência subestimada construiu um império financeiro tão vasto que nem mesmo o FBI conseguiu rastrear seus limites. Esses homens entenderam algo que os socialites brilhantes em suas mansões nunca conseguiram. Fraqueza não é derrota, é camuflagem, é armadura. É a última coisa que seus inimigos veem antes de você destruí-los. E a história desta noite é sobre um rei que entendeu essa lição melhor do que qualquer um que veio antes dele. Um homem que deixou todo o submundo acreditar que ele estava quebrado, destruído, acabado. Um homem confinado a uma cadeira de rodas após um carro-bomba, destinado a acabar com seu reinado. Dependente de seus tenentes, cercado pelos mesmos traidores que tentaram assassiná-lo, eles o chamavam de Rei Quebrado. Eles sussurravam que sua mente havia se destruído junto com seu corpo. Eles sorriam nas salas de reunião e se parabenizavam pela vitória. Davam tapinhas em seu ombro como se ele fosse uma criança e falavam devagar, como se seus ouvidos tivessem falhado junto com suas pernas. Dividiram seu império entre si como abutres bicando uma carcaça. Não faziam ideia de que ele estava observando, ouvindo, planejando, anotando cada nome, cada traição, cada momento de perfídia em um livro razão preto que um dia seria pago. Seu nome era Gabriel Ashford, 36 anos, outrora o homem mais temido da Costa Leste, agora reduzido a um inválido babando em uma cadeira de rodas, ou assim eles acreditavam. E então ele precisava de uma esposa, não por amor, não por companhia, mas para a peça final de seu plano. E o destino lhe entregou Scarlett Hayes, 27 anos, uma mulher cujo próprio pai a havia vendido como gado para pagar suas dívidas de jogo. Uma mulher que viu seu irmão de 14 anos ser levado por traficantes de pessoas porque seu pai precisava cobrir suas perdas. Uma mulher que trabalhou em 3 empregos por 9 anos para pagar dívidas que nunca foram suas, que foi espancada, humilhada, marcada. Mas nunca, nem uma vez, ela abaixou a cabeça para ninguém. Ela entrou em sua mansão esperando servir a um homem quebrado, esperando nada além de dever e degradação de um casamento de conveniência. E na noite de núpcias, quando ela estava naquele quarto se preparando para o pior, ele se levantou da cadeira de rodas, atravessou o quarto com as 2 pernas firmes, olhou nos olhos dela com um olhar afiado o suficiente para cortar diamantes e sussurrou as palavras que derrubariam um império de traidores. Agora o verdadeiro jogo começa. Deixe-me levá-lo de volta a um apartamento em ruínas no Queens, onde Scarlett Hayes estava prestes a descobrir que os predadores mais perigosos são aqueles que fazem você acreditar que não podem caçar. Se esta história toca sua alma, clique no botão curtir. Compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la e inscreva-se para nunca perder um momento. Porque neste mundo, aqueles que esperam em silêncio sempre atacam com mais força. O apartamento ficava no 5º andar de um prédio decadente no Queens. Um lugar onde a escada cheirava a urina e as paredes estavam manchadas com manchas de mofo que se espalhavam como feridas que nunca cicatrizavam. Scarlett Hayes empurrou a porta enferrujada e entrou. Suas mãos ainda ardiam depois de ficarem mergulhadas em água de lavar louça por 12 horas seguidas. Ela tinha acabado de terminar seu turno no restaurante. Antes disso, ela passou 6 horas em pé em um salão de beleza
E antes disso, 4 horas limpando prédios comerciais às 4 da manhã. Seu corpo doía tanto que ela já não se lembrava mais como era não sentir dor. Mas, no momento em que viu seu pai sentado no sofá rasgado, com uma garrafa barata de uísque na mão, e aquele sorriso que ela aprendeu a odiar ao longo dos anos, ela soube que aquela noite não terminaria com o cansaço normal. Robert Hayes ergueu a cabeça, com os olhos vermelhos devido ao álcool, mas brilhando com algo que Scarlett nunca tinha visto antes. Esperança, ou talvez o alívio de um homem prestes a ser libertado de um fardo. Ele acenou para que ela se sentasse e disse que tinha boas notícias, as melhores notícias em anos, que tudo estava prestes a mudar, que eles estavam prestes a ser livres. Scarlett não se sentou. Ela ficou ali com os braços cruzados sobre o peito e perguntou com uma voz fria como aço o que ele tinha feito. Robert Hayes riu, o riso de um bêbado que não conhecia mais a vergonha, e disse que tinha encontrado uma maneira de apagar a dívida de os $5 milhões, que ninguém mais viria bater na porta com ameaças, que Scarlett não precisaria mais trabalhar como uma mula até morrer. Ela olhou para o pai e sentiu um arrepio subir pela espinha, porque sabia que neste mundo nada era de graça, especialmente a liberdade. Ela perguntou novamente o que ele tinha feito, e dessa vez sua voz não era fria, mas trêmula com algo próximo ao medo. Robert Hayes colocou a garrafa de uísque sobre a mesa e olhou para a filha com uma expressão que ele provavelmente achava afetuosa, mas que na verdade era apenas covardia disfarçada, e disse que Gabriel Ashford queria se casar com ela. A sala ficou em silêncio. Scarlett ouviu seu próprio coração batendo forte em seus ouvidos. Ouviu o velho ar-condicionado zumbindo no apartamento vizinho. Ouviu o tráfego da rua abaixo, mas não conseguia mais ouvir nada que importasse. Gabriel Ashford. O nome ecoou em sua mente como uma sentença de morte. O rei aleijado. Era assim que as pessoas o chamavam. O homem na cadeira de rodas após a explosão do carro, 3 anos atrás. O homem que, segundo os rumores, havia perdido o controle do corpo e da mente. O homem que, segundo os boatos, precisava de alguém para limpar sua baba todos os dias. Ela olhou para o pai e perguntou com voz embargada se ele a estava vendendo para se era assim que ele estava pagando sua dívida. Se depois de tudo o que ele havia tirado dela, agora ele estava tirando seu futuro também. Robert Hayes não olhou nos olhos da filha. Ele olhou para o chão sujo e murmurou que essa era a única chance, que se ela não concordasse, eles morreriam. Que os tubarões solitários não esperariam mais, que isso não era uma escolha, mas sobrevivência. Scarlett sentiu como se alguém estivesse apertando sua garganta. Ela pensou nos últimos 9 anos. 9 anos trabalhando como um animal para pagar dívidas que nunca contraiu. 9 anos suportando espancamentos de credores exigindo dinheiro que seu pai não tinha. 9 anos vivendo no buraco que seu pai cavou e a empurrou para dentro. E agora, depois de tudo isso, ele estava ali com uma garrafa de uísque na mão e dizia que ela tinha que se casar com para salvá-lo. Ela queria gritar, quebrar tudo, agarrar seu pai pelo colarinho e perguntar por quê. Por que ele a trouxe a este mundo, se era apenas para vendê-la como mercadoria? Mas Scarlett não fez nada disso. Ela havia aprendido há muito tempo que gritar não mudava nada, que lágrimas não amoleciam o coração de pessoas que não tinham coração, que neste mundo ela só podia confiar em si mesma. Ela olhou para o pai com olhos frios como gelo e perguntou quando Robert Hayes respondeu que amanhã ela seria levada à propriedade Ashford para conhecê-lo. E se tudo corresse bem, o casamento aconteceria dentro de uma semana. Scarlett assentiu, não porque aceitasse, mas porque compreendeu que naquele momento não tinha forças para lutar. Mas no fundo dela, uma chama começou a arder. A chama que ela mantinha acesa há 9 anos. O fogo do ódio, da espera, da promessa de que um dia todos aqueles que a fizeram sofrer pagariam por isso. Naquela noite, Scarlett não dormiu. Deitada na cama surrada, com um colchão tão fino que ela podia sentir cada barra de metal da estrutura pressionando suas costas, ela ficou olhando para o teto manchado por marcas de água, deixando que as lembranças a levassem de volta à noite em que sua vida realmente acabou. 9 anos antes, em um apartamento miserável não muito diferente deste. Ela tinha 18 anos e Ryan tinha 14. Seu irmão mais novo era um menino magro, com olhos castanhos como os da mãe, e um sorriso que iluminava até os dias mais sombrios. Ryan adorava ler, adorava sonhar que um dia se tornaria médico.
Adorava sentar-se à janela e contar a Scarlett sobre as estrelas que tinha lido na biblioteca. Naquela noite, enquanto Scarlett fazia o dever de casa da faculdade comunitária, agarrando-se a uma frágil esperança de um futuro melhor, a porta foi arrombada. 3 homens entraram, grandes, tatuados, com olhos frios como cobras venenosas. Seu pai, Robert Hayes, estava atrás deles com a cabeça baixa e os ombros trêmulos. Scarlett lembrava claramente como ele não ousava olhá-la nos olhos, como se retraía para o canto como um rato apavorado. Enquanto os homens se aproximavam de Ryan, ela gritou e correu para ficar na frente do irmão, exigindo saber o que eles queriam, ameaçando chamar a polícia. Um deles riu, um riso vazio que nunca chegou aos olhos, e disse que seu pai lhes devia uma quantia muito grande de dinheiro, que ele havia assinado um acordo para usar o menino para saldar a dívida, que isso era um negócio e ela não deveria interferir. Scarlett se virou para o pai, procurando por uma negação, por uma explicação, por qualquer coisa que pudesse provar que isso era apenas um pesadelo. Mas Robert Hayes manteve a cabeça baixa, continuou tremendo, permaneceu em silêncio, e ela entendeu. Ela entendeu que seu pai realmente havia vendido seu irmão a traficantes para pagar sua dívida de jogo. Ryan começou a chorar, agarrando-se ao braço dela e chamando seu nome em pânico. Scarlett envolveu-o em seus braços, protegendo-o com seu corpo, jurando que eles teriam que passar por cima de seu cadáver primeiro. Um dos homens deu um passo à frente e lhe deu um soco no rosto, um golpe tão forte que a jogou no chão, com sangue escorrendo de seu lábio cortado. Ryan gritou e tentou alcançá-la, mas os outros 2 homens o agarraram. Scarlett se levantou com força e se lançou sobre eles, arranhando, mordendo, golpeando com tudo que tinha. Mas ela era apenas uma garota de 18 anos, lutando contra 3 homens grandes treinados para infligir dor. Eles a empurraram, jogando-a contra a parede com tanta força que sua cabeça bateu no concreto, e tudo ficou embaçado. A última coisa que ela viu antes de perder a consciência foi o rosto de Ryan. Olhos castanhos cheios de lágrimas e terror, sua boca gritando o nome dela enquanto era arrastado para fora da porta. A última coisa que ela ouviu foi o choro dele, os seus pedidos, a sua voz chamando por ela como se ela fosse a única que pudesse salvá-lo. Mas ela não o salvou. Quando Scarlett acordou, Ryan tinha desaparecido. O seu pai estava sentado num canto, bebendo e chorando, dizendo que não tinha outra escolha, que eles teriam matado toda a família se ele não pagasse a dívida, que Ryan ficaria bem. Scarlett não disse uma palavra. Ela se levantou com sangue ainda escorrendo do ferimento na cabeça. Foi ao banheiro, olhou no espelho e não reconheceu a mulher que a encarava. Naquela noite, ela chorou até não ter mais lágrimas, até sua garganta arder e seus olhos ficarem inchados e fechados. E depois daquela noite, ela nunca mais chorou. Durante 9 anos, ela procurou Ryan de todas as maneiras que pôde. Ela foi à delegacia e foi ridicularizada por não ter provas. Ela contratou detetives particulares e perdeu todas as suas economias sem obter nenhum resultado. Ela vagou por ruas escuras, bares sujos, lugares onde sabia que traficantes operavam, na esperança de encontrar alguma pista. Mas Ryan havia sido engolido pela escuridão sem deixar vestígios. E agora, deitada ali no escuro, sabendo que amanhã seria entregue a um estranho como se fosse um objeto, Scarlett sentiu a longa cicatriz nas costas. Uma lembrança da vez em que um credor a ameaçou com uma faca quando ela não tinha dinheiro para pagar, começar a coçar e arder como se tivesse acabado de ser gravada em sua pele. Ela fechou os olhos e se perguntou onde Ryan estaria agora, se ele ainda estaria vivo, se ele ainda se lembraria dela. Então ela pensou em seu pai, dormindo profundamente no quarto ao lado, sem saber que no coração de sua filha uma sentença de morte já havia sido assinada. Scarlett não sabia aonde esse casamento a levaria. Não sabia que tipo de homem Gabriel Ashford realmente era. Não sabia se viveria ou morreria, mas sabia de uma coisa. Um dia, de uma forma ou de outra, Robert Hayes pagaria pelo que tinha feito a Ryan. A ela, a esta família. E quando esse dia chegasse, ela ficaria ali parada a vê-lo desmoronar-se sem derramar uma única lágrima, porque ele tinha lhe tirado todas as lágrimas há 9 anos. O carro preto foi buscar Scarlett na manhã seguinte. Um Rolls-Royce reluzente estacionou em frente ao prédio decadente no Queens, como um deus de outro mundo perdido no inferno. Ela saiu do apartamento sem olhar para o pai, sem se despedir,
deixando para trás nada além do silêncio frio que cultivara por 9 anos. A viagem do Queens até Manhattan levou apenas 40 minutos, mas para Scarlett, parecia que estava viajando por dois mundos completamente diferentes, de ruas imundas, cheias de lixo e moradores de rua, para avenidas arborizadas, emolduradas por arranha-céus e lojas de luxo. Quando o carro parou em frente à propriedade Ashford, Scarlett teve que controlar seu rosto para não revelar seu choque. Não era uma casa. Era um palácio gótico no coração de Manhattan, com torres pontiagudas perfurando o céu cinzento, vitrais brilhando sob a fraca luz do sol e um enorme portão de ferro adornado com a imagem de dois leões rugindo. O portão se abriu e o carro deslizou pela calçada de pedra em direção à entrada principal, onde dois homens estavam esperando. O primeiro homem que Scarlett notou parecia ter cerca de 45 anos. Era alto e magro, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos da cor de aço frio. Ele usava um terno preto impecável, estava em pé, reto como uma régua, com as mãos cruzadas na frente do abdômen. E quando Scarlett saiu do carro, ele a olhou de cima a baixo com um olhar que ela conhecia muito bem. O olhar de alguém avaliando uma mercadoria. "Este é Victor Crane", anunciou o motorista quando Scarlett se aproximou. O vice-presidente da Ashford Empire e o homem que dirigia todas as operações comerciais em nome do Sr. Ashford. Victor Crane não sorriu nem a cumprimentou. Ele simplesmente acenou com a cabeça uma vez e disse que ela estava pontual. Pelo menos ela tinha uma boa qualidade. Scarlett não respondeu. Ela encarou o olhar dele sem piscar, um hábito que havia aprendido durante anos enfrentando credores, porque se mostrasse medo, eles a destruiriam. O segundo homem era mais jovem, com cerca de 28 anos, cabelos loiros despenteados e um rosto bonito que parecia ter saído de uma revista de moda. Mas seus olhos, aqueles olhos verdes, olhavam para Scarlett de uma forma que a fazia querer recuar. Da mesma forma que um predador olha para sua presa. Da maneira como um homem olha para uma mulher que acredita ter o direito de possuir. Maxwell Crane. Ele se apresentou com um largo sorriso. Filho de Victor e aquele que a ajudaria a se adaptar à vida ali. Ele se aproximou, muito perto, invadindo deliberadamente o espaço pessoal de Scarlett, e então disse que seu pai não havia mencionado que ela era tão bonita, que era um desperdício uma flor como ela murchar ao lado de alguém como Gabriel Ashford. Scarlett não recuou. Ela olhou diretamente nos olhos de Maxwell e respondeu com uma voz fria como gelo que ela não era uma flor e que certamente não precisava de ninguém para regá-la. Maxwell riu alto, mais divertido do que ofendido. Então se virou para o pai e disse: "Essa gata selvagem tinha garras." Victor Crane não riu. Ele simplesmente estudou Scarlett com um olhar calculista e disse que deveriam entrar. O Sr. Ashford estava esperando. Ao passar pelas enormes portas de carvalho, Scarlett sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. Um mundo de mármore e lustres de cristal, de pinturas antigas e tapetes persas, de riqueza tão avassaladora que tornava o ar pesado. No entanto, por baixo daquele luxo deslumbrante, ela sentiu algo mais. Uma atmosfera densa como um momento antes de uma tempestade. Uma tensão latente fluía sob cada olhar, cada gesto, cada palavra. A propriedade era linda como uma obra de arte. Mas Scarlett sabia que por trás da arte mais bela muitas vezes se escondiam os segredos mais sombrios, e ela estava prestes a entrar diretamente no coração dessa escuridão. Eles conduziram Scarlett por corredores longos e aparentemente intermináveis, com retratos dos ancestrais de Ashford pendurados nas paredes, rostos severos com olhos que pareciam acompanhar cada passo dela. Victor Crane caminhava à frente com o passo decidido de um homem acostumado a comandar, enquanto Maxwell ficava bem ao lado de Scarlett, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia cara, uma doçura tão enjoativa que a deixava nauseada. Por fim, eles pararam diante de um par de portas de mogno intricadamente esculpidas, e Victor bateu 3 vezes antes de empurrá-las para abri-las. Lá dentro havia uma vasta biblioteca com estantes que iam até o teto, uma lareira crepitando suavemente em um canto e cadeiras de couro marrom escuro dispostas ao redor de uma grande mesa de carvalho. Mas a primeira coisa que Scarlett viu não foi o luxo da sala. Foi a cadeira de rodas posicionada perto da janela e o homem sentado nela. Gabriel Ashford parecia um fantasma de si mesmo.
Ela tinha ouvido os rumores e se preparado para o que poderia ver, mas a realidade ainda a deixou atordoada por um momento. Ele tinha cabelos pretos um pouco longos caindo sobre a testa, pele pálida como se não visse a luz do sol há anos, e olhos cinzentos olhando para o nada com uma expressão vazia e apagada. Sua cabeça estava ligeiramente inclinada para um lado, sua boca estava levemente aberta e suas mãos, apoiadas nos braços da cadeira de rodas, tremiam como folhas ao vento de outono. Atrás da cadeira de rodas estava um homem grande, na casa dos 40 anos, com uma expressão impassível, que Scarlett supôs ser Marcus Cole, o guarda-costas e cuidador de Gabriel, que ela ouvira Victor mencionar no carro. Victor Crane aproximou-se da cadeira de rodas e falou alto e devagar, enfatizando cada palavra como se estivesse falando com uma criança. Gabriel, esta é sua noiva. O nome dela é Scarlett Hayes. Você se lembra? Nós conversamos sobre ela na semana passada. Gabriel piscou lentamente, virando a cabeça em direção a Scarlett, com um movimento rígido de um boneco puxado por fios. Então ele abriu a boca e soltou uma série de sons entrecortados. Ela é linda, Victor, ela é. Maxwell riu baixinho ao lado de Scarlett e sussurrou em seu ouvido que agora ela podia ver. Este era seu futuro marido, um gênio dos negócios que já fez toda a costa leste tremer e agora não conseguia terminar uma frase. Patético, não era? Scarlett não respondeu a Maxwell. Ela deu um passo à frente, aproximando-se da cadeira de rodas, e fez algo que ninguém naquela sala parecia esperar. Ela olhou diretamente nos olhos de Gabriel Ashford, não com pena, não com repulsa, não com medo, mas com o olhar sereno de uma pessoa avaliando outra. E naquele momento, quando seus olhos se encontraram, Scarlett jurou ter visto algo. Um lampejo de luz brilhou naqueles olhos cinzentos e opacos tão rápido que ela quase pensou ter imaginado, mas claro o suficiente para ficar gravado em sua mente. Não era o olhar de um louco instável. Era o olhar de um predador observando das sombras. Gabriel gaguejou. Você não tem medo de mim? E sua voz ainda estava quebrada e trêmula. Mas aquela pergunta não era a pergunta de um homem que havia perdido a cabeça. Scarlett respondeu calmamente que ela havia passado por coisas que pesadelos temiam e que ele não estava na lista de coisas com as quais ela precisava se preocupar. A sala ficou em silêncio. Victor Crane franziu a testa, claramente descontente com a compostura de Scarlett. Maxwell parou de sorrir, seus olhos se estreitando com cálculo. E Gabriel Ashford olhou para Scarlett com olhos que ela não tinha mais certeza se estavam vazios. Então, o canto de sua boca se levantou ligeiramente, apenas uma fração, um movimento tão pequeno que ela pode ter sido a única a notar. Então ele se virou para Victor e disse, sua voz ainda irregular, mas de alguma forma mais clara do que antes. Quero encontrá-la sozinho antes do casamento. Victor protestou imediatamente, dizendo que Gabriel não precisava fazer isso, que tudo já havia sido arranjado, que ele cuidaria de tudo. Mas Gabriel o interrompeu. E desta vez não houve gagueira, nem hesitação. Apenas 4 palavras ditas com uma nitidez que congelou toda a sala. Eu ainda sou o chefe desta família, Victor. Você se esqueceu? Naquele momento, Scarlett viu Victor Crane empalidecer, viu Maxwell enrijecer, viu Marcus Cole sorrir levemente atrás da cadeira de rodas e compreendeu que algo estava errado ali. Que Gabriel Ashford não era tão simples quanto todos acreditavam. Que ela havia entrado em um jogo cujas regras não compreendia. No entanto, de alguma forma, ela sabia que sua sobrevivência dependia da rapidez com que as aprendesse. Naquela noite, quando a propriedade Ashford mergulhou na escuridão e em um silêncio sufocante, Marcus Cole apareceu do lado de fora da sala de estar, onde Scarlett havia sido temporariamente colocada, e fez um gesto para que ela o seguisse. Eles caminharam por corredores desertos, iluminados apenas pelo luar que se filtrava pelas janelas altas. Seus passos ecoavam no piso de mármore como o batimento constante de um coração à espera de que algo acontecesse. Marcus não falou, não explicou, simplesmente liderou o caminho com uma expressão calma, como se fosse uma rotina noturna. Por fim, pararam diante de uma porta que Scarlett reconheceu como o escritório onde havia encontrado Gabriel naquela tarde. E Marcus a abriu e se afastou sem dizer uma palavra. Scarlett entrou. A sala era iluminada pelo fogo que queimava na lareira, as chamas dançando e projetando sombras estranhas nas paredes e estantes. A cadeira de rodas de Gabriel
estava posicionada de costas para a porta, de frente para a lareira, e ela só podia ver a parte de trás da cadeira e o cabelo escuro dele. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, e Scarlett percebeu que estava sozinha com o rei aleijado em uma sala fechada. Ela ficou ali esperando, sem dizer nada, porque havia aprendido há muito tempo que quem falava primeiro geralmente era quem perdia. 1 minuto se passou, depois 2, depois 3, e o silêncio se estendeu até se tornar sufocante. Finalmente, a voz de Gabriel o quebrou, ainda gaguejando, ainda irregular. No entanto, naquela escuridão e quietude, ela carregava um peso diferente. "Por que você concordou em se casar comigo?" Scarlett respondeu com uma honestidade que não tinha intenção de esconder. Que ela não tinha escolha. Que seu pai a vendeu para pagar suas dívidas. Que ela estava ali porque era a única maneira de sobreviver. Não por amor, compaixão ou qualquer coisa nobre como isso. Outra pausa se seguiu. Então Gabriel perguntou novamente. "Você não me ama?" Scarlett quase riu da pergunta, mas se conteve, dizendo que não o conhecia bem o suficiente para amá-lo ou odiá-lo. Mas ela não mentiria. Ela odiava mentiras mais do que qualquer coisa no mundo. A cadeira de rodas girou lentamente e Gabriel ficou de frente para ela à luz da lareira. Seu rosto ainda estava pálido. Seus olhos ainda pareciam apagados, mas havia algo mais ali, um foco que ela não tinha visto antes. Ele enfiou a mão no bolso do paletó, que estava sobre o colo, tirou um envelope grosso e o jogou no chão na frente de Scarlett. $100.000, disse Gabriel, desta vez sem gaguejar. O suficiente para você fugir, começar uma nova vida onde quiser. México, Canadá, Europa. Ninguém irá procurá-la. Scarlett olhou para o envelope e depois voltou a olhar para Gabriel. Seu coração batia forte no peito, porque aquilo era uma fuga, uma oportunidade com a qual ela nunca ousara sonhar. Liberdade. $100.000 eram suficientes para ela desaparecer. O suficiente para recomeçar. O suficiente para evitar se casar com um homem que ela não conhecia de verdade. Mas então ela pensou em Ryan. Se ela fugisse, nunca encontraria seu irmão. Se ela fugisse, perderia todas as chances de conseguir os recursos necessários para a busca. E se ela fugisse, Victor Crane mataria seu pai. E por mais que ela odiasse Robert Hayes, não queria carregar essa dívida de sangue pelo resto da vida. Ela se abaixou, pegou o envelope e caminhou em direção a Gabriel. Parou bem na frente da cadeira de rodas, perto o suficiente para ver o fogo refletido em seus olhos cinzentos, e então colocou o envelope de volta em seu colo. Ela disse a ele que não precisava do dinheiro dele para fugir, que se quisesse fugir, já teria feito isso há muito tempo, que estava ali por motivos próprios. E que esses motivos eram mais importantes do que a liberdade. Gabriel olhou para ela e dessa vez, ela sabia que não estava imaginando coisas. O canto da boca dele se curvou em um pequeno sorriso, o primeiro sorriso que ela via naquele rosto. E não era o sorriso de um homem instável, mas de alguém que acabara de encontrar o que procurava. Gabriel disse, com a voz ainda suave, mas mais clara do que ela jamais ouvira. "Você é muito interessante, Scarlett Hayes. Na nossa noite de núpcias, você entenderá por que eu escolhi você." Então ele virou sua cadeira de rodas de volta para a lareira. A reunião havia terminado, e Scarlett saiu do escritório com o coração acelerado e uma única pergunta ecoando incansavelmente em sua mente. Quem era realmente Gabriel Ashford? O casamento aconteceu 3 dias depois na capela privada da propriedade Ashford, um espaço magnífico com tetos altos adornados com afrescos clássicos e enormes vitrais que deixavam a luz do entardecer se espalhar como sangue diluído. Scarlett estava diante do espelho em um vestido de noiva branco que não teve permissão para escolher, olhando para a mulher desconhecida que a encarava e se perguntando se aquilo era um casamento ou um funeral. Não havia convidados do lado dela. Nenhum pai, porque Robert Hayes não tinha permissão para aparecer. Nenhum amigo, porque ela não tinha nenhum. Ninguém que pertencesse a ela em uma sala cheia de estranhos com olhos frios e sorrisos falsos. Os convidados eram todos figuras poderosas do submundo de Nova York. Chefes, contrabandistas, políticos corruptos, todos reunidos para testemunhar o rei aleijado se casar com uma garota desconhecida do Queens. Eles sussurravam pelas costas dela palavras cruéis que não se preocupavam em esconder, dizendo que ela não passava de uma mercadoria barata comprada por um preço de barganha.
que Gabriel Ashford devia estar realmente desesperado para escolher alguém como ela, que esse casamento não passava de uma farsa de um louco. Scarlett ouviu tudo e não disse nada. Ela estava acostumada a ser humilhada, acostumada a ser menosprezada, acostumada a engolir a dor e seguir em frente. Quando ela entrou na capela sozinha, sem ninguém para conduzi-la, Gabriel já estava lá em sua cadeira de rodas no final do corredor, com a cabeça inclinada para o lado, como sempre, e Marcus Cole atrás dele, como uma estátua de pedra. Victor Crane estava ao lado de Gabriel, mais como um guardião do que como padrinho, seus olhos frios e cinzentos, acompanhando cada passo de Scarlett com cálculo indisfarçável. A cerimônia foi breve e fria, muito parecida com a própria propriedade. O padre recitou as orações em um tom monótono, como se estivesse lendo um contrato comercial, e talvez fosse exatamente isso. Quando chegou a hora dos votos, Scarlett ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas e segurou a mão de Gabriel. Ela estava mais quente e firme do que ela esperava, sem tremer como sua aparência sugeria, e mais uma vez ela sentiu aquela estranha contradição. Gabriel gaguejou seus votos com a voz quebrada. Mas quando chegou às palavras "até que a morte nos separe", sua voz de repente se tornou firme e clara, e seus olhos se fixaram nos dela com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Então o momento passou tão rapidamente quanto chegou. Gabriel voltou ao seu comportamento vazio familiar, e Scarlett se perguntou o quanto do que ela tinha visto era imaginação sua. Após a cerimônia, enquanto os convidados bebiam champanhe e trocavam conspirações nas sombras, Victor Crane se aproximou de Scarlett e apertou sua mão com força suficiente para deixar marcas. Ele murmurou em seu ouvido, com uma voz doce como mel, mas fria como gelo, dando-lhe as boas-vindas à família, dizendo que esperava que ela soubesse seu lugar, dizendo que noivas que não sabiam seu lugar geralmente tinham fins muito infelizes. Scarlett encontrou seu olhar e respondeu que havia sobrevivido ao inferno, que ele não era a coisa mais assustadora que ela já havia enfrentado. Victor sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos, então soltou sua mão e se afastou. Maxwell apareceu imediatamente depois, bloqueando seu caminho com seu largo sorriso e seu olhar predatório familiar. Ele disse que sempre que ela precisasse de um homem de verdade, ela sabia onde encontrá-lo, que aquela noite certamente seria muito solitária ao lado de alguém como Gabriel. Scarlett não respondeu. Ela passou por ele como se ele não existisse. Mas dentro dela, a lista daqueles que um dia teriam que pagar acabara de ganhar 2 novos nomes. A suíte nupcial ficava no andar mais alto da propriedade. Um quarto amplo com tetos altos, cortinas de veludo vermelho escuro e uma cama king size coberta por lençóis de seda branca como a neve. Centenas de velas queimavam por toda a sala. Suas chamas dançavam e projetavam sombras sinistras nas paredes, e o perfume de rosas pairava no ar como se alguém estivesse tentando criar romance para algo que era tudo menos romântico. Scarlett entrou sozinha na sala, a porta se fechando atrás dela com um clique suave, e viu a cadeira de rodas de Gabriel posicionada ao lado da janela, virada de costas para ela, assim como estava no escritório na noite anterior. Ela respirou fundo e disse a si mesma que não importasse o que acontecesse naquela noite, ela iria suportar. Ela já havia sobrevivido a coisas piores do que isso, ela não iria quebrar. Ela se moveu para o centro da sala e parou esperando, sem saber o que estava esperando, mas sentindo em seus ossos que aquela noite não se desenrolaria da maneira que ela havia se preparado. Então ela ouviu o som, o rangido metálico das rodas contra o chão, mas não o som da cadeira se movendo, e sim o som de alguém se levantando dela. O coração de Scarlett deu um salto. Ela viu a sombra de Gabriel projetada na parede, e aquela sombra estava mudando, esticando-se para cima, ficando alta. Não, não pode ser, disse a si mesma. Ele não podia andar. Ele era paralisado. Ele era o rei aleijado. Todos diziam isso. Mas então Gabriel Ashford se virou e Scarlett sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Ele estava de pé. Gabriel Ashford, ele estava diante dela, em pé, com 1,85 m de altura, ombros largos, músculos tensos sob a camisa branca, sem nenhum traço da enfermidade que ela havia visto durante dias. Ele deu um passo em direção a ela, cada movimento firme e imponente. Sem tropeços, sem fraqueza,
Apenas o poder bruto de um predador se aproximando de sua presa. Scarlett recuou até que sua coluna encostou na parede. E percebeu que estava tremendo, não de medo, mas de choque, pelo colapso total de tudo o que pensava saber. Gabriel parou bem na frente dela, perto o suficiente para que ela sentisse sua respiração. Perto o suficiente para ver que seus olhos cinzentos agora eram afiados como lâminas. Não havia mais nenhum traço de vazio neles. Quando ele falou, sua voz não estava mais quebrada ou gaguejante, mas baixa, clara e cheia de autoridade. 3 anos, disse ele. 3 anos eu fiquei naquela cadeira de rodas para que eles acreditassem que eu estava acabado. Scarlett não conseguia falar. Ela só conseguia olhar para ele, tentando processar o que estava acontecendo. Gabriel continuou, sua voz fria como aço, mas ardente como fogo. 3 anos eu os observei rir. Observei-os destruir meu império. Observei-os dar tapinhas em meu ombro como se eu fosse uma criança lamentável. 3 anos eu deixei que acreditassem que minha mente havia se despedaçado junto com minhas pernas. Ele levantou a mão, tocou o queixo de Scarlett e ergueu seu rosto para que ela tivesse que olhar diretamente em seus olhos. Eles não tinham ideia, sussurrou Gabriel, de que eu estava observando, ouvindo, registrando cada nome, cada traição, cada ato de perfídia em um livro negro que um dia chegaria ao fim. Scarlett finalmente encontrou sua voz, uma única palavra escapando de seus lábios. Por quê? Gabriel sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela viu naquele rosto. E não foi caloroso, foi frio, perigoso e terrivelmente bonito. Porque Victor Crane tentou me matar, respondeu Gabriel. A explosão do carro há 3 anos. Ele estava por trás disso, ele queria meu império, meu poder, tudo o que eu construí, e achou que tinha conseguido. Ele inclinou a cabeça, estudando Scarlett com curiosidade. Mas eu sobrevivi, continuou Gabriel, e decidi que se eles queriam um rei aleijado, eu lhes daria um rei aleijado. Eu os deixaria ficar à vontade, os deixaria se revelar, os deixaria cometer erros, e quando chegasse a hora, eu me levantaria e queimaria tudo até o chão. Scarlett entendeu. Então ela entendeu tudo. A cadeira de rodas não era uma prisão. Era uma camuflagem. A enfermidade não era uma fraqueza. Era uma arma. Gabriel Ashford não era uma vítima. Ele era um predador esperando no escuro. E agora ele estava diante dela, alto e perigoso, nada parecido com o que ela imaginava. E ela não sabia o que deveria sentir. Medo, alívio ou algo completamente diferente que ela não ousava nomear. Gabriel olhou para ela, seus olhos cinzentos profundos como um abismo sem fundo, e disse as palavras que ela lembraria pelo resto da vida. Agora o jogo realmente começa. Gabriel caminhou até a pequena mesa perto da janela, serviu um copo de uísque e o entregou a Scarlett. Você precisa disso, disse ele, e ela o pegou com as mãos ainda trêmulas de choque. Ele serviu outro copo para si mesmo e sentou-se na poltrona à sua frente. Não a cadeira de rodas que o mantinha preso há 3 anos, e começou a contar a história que ela precisava ouvir. 3 anos atrás, disse Gabriel, com a voz baixa e calma, como se estivesse falando sobre a vida de outra pessoa, e não a sua. Eu estava no auge do meu poder. O Império Ashford controlava metade de Nova York. Dos portos aos cassinos, do mercado imobiliário às rotas de transporte mais lucrativas da costa leste. Eu tinha tudo e acreditava ser intocável. Ele tomou um gole de uísque, a luz da vela refletindo em seus olhos cinza escuros. Mas eu estava errado, continuou Gabriel. Não vi o inimigo que estava bem ao meu lado. Victor Crane, o homem que meu pai tirou das ruas quando ele não passava de um garoto de rua. O homem em quem eu confiava como um irmão. O homem a quem entreguei metade do meu império para administrar. Scarlett ouviu. Ela tomou um pequeno gole de uísque e sentiu o calor se espalhar pela garganta, acalmando-a o suficiente para processar o que ele estava revelando. Naquela noite, eu estava voltando de uma reunião. Gabriel disse que Marcos estava dirigindo como sempre. Quando paramos no semáforo vermelho da 52nd Street com a Madison Avenue, o carro explodiu. Ele fez uma pausa, os olhos fixos no vazio, como se estivesse revivendo tudo. Lembro-me do fogo, disse Gabriel mais suavemente. Lembro-me do som do metal se partindo. Lembro-me do cheiro de gasolina e sangue. Lembro-me da sensação de que o mundo inteiro estava explodindo ao meu redor. Marcos me arrastou para fora dos destroços.
Ele estava gravemente ferido, mas ainda assim se forçou a me levar ao hospital. E essa é a única razão pela qual ainda estou vivo. Scarlett perguntou baixinho como ele sabia que Victor estava por trás disso. Gabriel sorriu sem calor. Porque no hospital, enquanto eu ainda estava em coma, Marcus ouviu Victor falando ao telefone com alguém. Ele disse que o trabalho estava feito. Ele disse que Gabriel Ashford nunca acordaria. Ele disse que o império era dele agora. Gabriel colocou o copo na mesa e olhou diretamente nos olhos de Scarlett. Quando acordei, ele disse: médicos me disseram que eu tinha sorte de estar vivo. Disseram que talvez eu nunca mais voltasse a andar. Disseram que meu cérebro poderia estar danificado. E foi então que percebi que essa era uma oportunidade. A única oportunidade de descobrir todos que haviam me traído. Scarlett entendeu. Então ela sussurrou. Você fingiu estar aleijado para que eles baixassem a guarda. Gabriel assentiu. Deixei que acreditassem que Gabriel Ashford estava morto. Não fisicamente, mas espiritualmente. Sentei-me naquela cadeira de rodas e interpretei o papel de um homem que não conseguia controlar o corpo nem a mente. Deixei que me acariciassem o ombro e falassem comigo como se eu fosse uma criança. Engoli essa humilhação todos os dias porque sabia que um dia eles pagariam por isso. 1000 vezes mais. Ele levantou-se, caminhou até ao armário de carvalho no canto, abriu uma gaveta escondida e tirou um caderno preto com capa de couro. Este é o livro Razão Preto, disse Gabriel, entregando-o a Scarlett. Durante 3 anos, na calada da noite, enquanto a casa dormia e Marcos guardava minha porta, eu anotei tudo. Cada nome, cada transação, cada reunião secreta, cada momento de traição que eles pensavam que eu não via. Scarlett abriu o caderno e viu páginas cheias de linhas manuscritas organizadas, nomes, números escritos por extenso, datas, locais, tudo organizado com a precisão de uma acusação esperando para ser lida em voz alta. Victor Crane, James Sterling, senador Thomas Harrington, Gabriel disse cada nome e dezenas de outros. Todos eles tentaram me derrubar. Todos eles estão dividindo o que acham que eu não posso mais proteger. Ele pegou o caderno de volta e o fechou com um som final sólido, como a tampa de um caixão se fechando. Esperei 3 anos, disse Gabriel. 3 anos eu reuni provas. 3 anos eu planejei este momento e agora tenho tudo o que preciso. Tudo, exceto uma coisa. Uma pessoa que eles nunca suspeitarão. Alguém que pode se mover livremente em um mundo do qual fui barrado. Alguém que pode ser meus olhos e ouvidos, onde uma cadeira de rodas não pode ir. Scarlett entendeu. Ela colocou o uísque na mesa e se levantou para encará-lo. É por isso que você precisa de mim, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Você precisa de uma esposa que ninguém leve a sério. Uma garota desconhecida do Queens que eles vão ignorar. Um peão no tabuleiro que ninguém acredita que possa ameaçá-los. Gabriel olhou para ela e, pela primeira vez naquela noite, seus olhos expressaram algo que parecia respeito. Você entende rápido, disse ele. Essa é uma das razões pelas quais eu escolhi você, mas não é a única razão. Scarlett olhou para Gabriel com os olhos semicerrados e perguntou qual era a outra razão. Gabriel colocou o livro Razão Preto sobre a mesa e caminhou até a janela, contemplando o céu noturno de Manhattan, onde as luzes brilhavam como milhões de estrelas artificiais. Eu venho observando você há 2 anos, disse ele sem se virar. Desde que você apareceu pela primeira vez na lista de pessoas a quem seu pai devia dinheiro. Eu sei sobre os 3 empregos que você tem todos os dias. Eu sei sobre as surras que você levou dos credores. Eu sei sobre a cicatriz nas suas costas, de quando um lixo qualquer te ameaçou com uma faca porque você não tinha dinheiro para pagar. Um arrepio percorreu a espinha de Scarlett, não por medo, mas pela percepção de que ela estava sendo observada há tanto tempo, sem nunca ter percebido. Gabriel virou-se para ela, e seus olhos cinzentos demonstravam algo próximo da admiração. Mas a razão pela qual escolhi você não é porque você suporta a dor. Bem, disse ele, é porque você nunca se submete. Eu vi você ficar na frente de um credor 2 vezes maior do que você. Vi ele te dar um tapa, cuspir em você, e você não abaixou a cabeça. Você olhou para ele como se ele fosse um verme, e eu soube naquele momento que você era a mulher de que eu precisava. Scarlett não sabia como reagir àquela confissão. Ela ficou ali parada,
sentindo algo estranho surgir em seu peito. Algo que ela não sentia há muito tempo. A sensação de ser vista, de ser reconhecida, de ser valorizada pelo que ela realmente era. Então Gabriel continuou, e o que ele disse a seguir parou todos os pensamentos em sua mente. E eu sei sobre Ryan, disse Gabriel, sua voz agora mais suave, como se compreendesse o peso daquele nome. Scarlett sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no peito. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar, só conseguia olhar para ele com os olhos arregalados e os lábios trêmulos. Ryan, ela sussurrou, o nome saindo de sua boca como uma oração. Meu irmão. O que você sabe sobre meu irmão? Gabriel se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse ver cada traço de seu rosto à luz da vela. Eu sei que seu pai o vendeu para traficantes há 9 anos, disse Gabriel. Eu sei que você o procurou por 9 anos sem resultados. Eu sei que você gastou todo o dinheiro que economizou contratando investigadores. Que você foi aos lugares mais perigosos de Nova York procurando por pistas. Que você fez tudo o que uma garota sem poder e sem dinheiro poderia fazer. Lágrimas brotaram nos olhos de Scarlett, as primeiras lágrimas em 9 anos. Mas ela as enxugou com raiva porque havia jurado nunca chorar na frente de ninguém. Você sabe onde ele está? Perguntou ela com a voz trêmula, mas os olhos ardentes. Você sabe onde meu irmão está, não é? Gabriel assentiu lentamente. Eu sei, e se você provar que é digna, eu lhe darei tudo. Não apenas informações, mas o próprio Ryan, vivo e seguro. Scarlett sentiu seus joelhos ameaçarem ceder, mas se forçou a ficar em pé. Ela olhou para Gabriel e entendeu que essa era a verdadeira barganha, não um casamento por dinheiro ou status, mas uma aliança construída sobre a necessidade mútua. O que você quer de mim? Perguntou ela, sua voz firme novamente. O que você quer que eu faça em troca de Ryan? Gabriel disse que precisava de um aliado, um parceiro, alguém que estivesse ao seu lado quando ele queimasse todos os traidores até o chão. Ele precisava dos olhos e ouvidos dela em lugares onde não podia entrar. Ele precisava da lealdade absoluta dela até que a guerra acabasse. Scarlett ficou em silêncio por um longo tempo. Ela pensou em Ryan, nos 9 anos de sofrimento, em tudo o que havia perdido e em tudo o que ainda poderia recuperar. Então ela olhou diretamente nos olhos de Gabriel e disse que concordava, mas tinha uma condição. Gabriel ergueu uma sobrancelha e perguntou qual era. Victor Crane, disse Scarlett com a voz fria como gelo. Quando você derrubá-lo, quero ver. Quero estar lá quando ele perceber que tudo o que construiu está desmoronando. Quero que ele saiba que a garota que ele tratou como lixo teve um papel na sua destruição. Gabriel olhou para ela, e dessa vez o sorriso que se espalhou por seu rosto não era frio. Havia algo quase caloroso, quase satisfeito, quase orgulhoso. Você é realmente a esposa perfeita para mim, disse Gabriel. Então ele pegou a mão dela, levou-a aos lábios e deu um beijo gentil nas costas dela, como um voto. O acordo estava selado. A partir de agora somos aliados, parceiros, marido e mulher, da única maneira que importa, da maneira que só nós entendemos. As semanas que se seguiram passaram como um sonho estranho do qual Scarlett não tinha certeza se queria acordar. Durante o dia, ela continuava a desempenhar o papel de esposa devotada do rei aleijado, empurrando a cadeira de rodas de Gabriel pelos corredores da mansão, cuidando dele sob os olhos atentos de Victor Crane e seus homens, abaixando a cabeça e mantendo-se em silêncio como uma noiva que sabia seu lugar. Mas à noite, quando a porta do quarto se fechava e a escuridão envolvia a propriedade Ashford, uma Scarlett completamente diferente emergia. Gabriel lhe ensinou tudo. Ele lhe ensinou a observar, não apenas a olhar, mas a realmente ver, a reconhecer mentiras através dos menores movimentos dos músculos faciais, a ler a linguagem corporal para saber quem era uma ameaça e quem poderia se tornar um aliado. Você nasceu para isso? Disse Gabriel uma noite quando Scarlett interpretou corretamente os estados emocionais de 3 empregados simplesmente pela maneira como eles andavam nas imagens de vigilância. Você tem olhos de predadora sem nem mesmo saber. Scarlett não sabia se era um elogio ou um aviso, mas sentiu algo quente se espalhar pelo peito quando ele disse isso. As longas noites juntos gradualmente se tornaram algo que ela esperava ansiosamente. Eles se sentavam no escritório com copos de uísque, enquanto Gabriel lhe contava sobre seu império, sobre os anos que passou construindo-o a partir das cinzas que seu pai havia deixado para trás,
sobre as decisões implacáveis que foi forçado a tomar para sobreviver no submundo. Ele não se pintou como um herói, não fingiu que suas mãos estavam limpas. Ele lhe contou a verdade nua e crua, e deixou que ela julgasse por si mesma. E Scarlett, que tinha visto o lado mais sombrio da humanidade desde muito jovem, não julgou. Ela ouviu e entendeu que neste mundo, às vezes os monstros eram os únicos que podiam protegê-la de outros monstros. Então foi a vez dela. Ela contou a ele sobre sua mãe, sobre o câncer que levou a única mulher que a amou incondicionalmente. Ela contou a ele sobre seu pai, sobre como ele se transformou de um homem fraco em um demônio do jogo depois que sua mãe morreu. Ela contou a ele sobre Ryan, sobre o irmão que ela não conseguiu proteger, sobre os 9 anos que passou vivendo com culpa e dor por vê-lo ser levado bem na sua frente. Ela contou tudo sem chorar, porque suas lágrimas já haviam secado há muito tempo, mas sua voz tremia e suas mãos se apertaram com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Gabriel não falou enquanto ela falava. Ele simplesmente ouviu, seus olhos cinzentos nunca saindo do rosto dela. E quando ela terminou, ele fez algo que ela não esperava. Ele estendeu a mão e segurou a dela, sem dizer nada, apenas segurando-a firmemente em seu aperto caloroso, como uma promessa que não precisava de palavras. Foi nesse momento que Scarlett percebeu que algo estava mudando entre eles. Algo além do acordo e da aliança. Algo perigoso e bonito que ela não ousava nomear. Ela começou a notar pequenas coisas sobre Gabriel que não tinha visto antes. A maneira como ele sempre se certificava de que ela comesse direito, porque sabia que ela já havia pulado refeições para economizar dinheiro. A maneira como ele organizava os livros que ela gostava na estante do quarto dela. A maneira como seus olhos cinzentos se suavizavam sempre que ele olhava para ela, mesmo que seu rosto permanecesse frio na frente dos outros. E Gabriel também estava mudando. Scarlett podia sentir isso. Ele começou a pedir a opinião dela sobre decisões importantes. Começou a compartilhar preocupações que não contava a ninguém. Começou a vê-la não apenas como uma aliada, mas como uma igual. Uma noite, enquanto revisavam as imagens de vigilância em busca de evidências da conspiração de Victor, Scarlett acidentalmente adormeceu no ombro de Gabriel, exausta. Quando acordou, várias horas depois, percebeu que estava deitada na cama com um cobertor cuidadosamente colocado sobre ela, e Gabriel sentado na poltrona ao lado da cama, observando-a com uma expressão que ela não conseguia explicar. Ele não disse nada. Simplesmente se levantou e saiu do quarto. Mas Scarlett tinha visto. Ela tinha visto o que Gabriel tentava esconder atrás de sua parede de gelo. E isso fez seu coração acelerar de uma forma que ela não estava acostumada. Ela disse a si mesma que era apenas um acordo, que estava ali por Ryan, que não podia permitir que as emoções obscurecessem seu julgamento. Mas, a cada noite que passava, ficava mais difícil acreditar nessa garantia. E Scarlett percebeu que estava entrando em um território mais perigoso do que qualquer guerra com Victor Crane, o território do coração. A festa foi realizada na propriedade Ashford em uma noite de sábado, um evento que Victor Crane havia organizado para fortalecer seus laços com parceiros do submundo e, é claro, para continuar afirmando sua autoridade enquanto Gabriel ainda estava em sua cadeira de rodas. Scarlett estava ao lado do marido, vestindo um vestido de noite preto que Gabriel havia escolhido para ela. O decote era profundo o suficiente para ser elegante sem ser ostentoso. Seu cabelo estava preso para revelar seu pescoço pálido e os brincos de diamante que ela sabia valerem mais do que tudo o que havia ganho em 9 anos de trabalho incansável. Ela desempenhou seu papel perfeitamente, ficando em silêncio atrás da cadeira de rodas de Gabriel, abaixando a cabeça modestamente sempre que alguém se aproximava para cumprimentá-los, fingindo ser nada mais do que um ornamento inofensivo ao lado do rei aleijado. Mas seus olhos nunca paravam de observar, memorizando cada rosto, cada conversa, cada aperto de mão significativo, aplicando tudo o que Gabriel lhe ensinara nas últimas semanas. Então Maxwell Crane apareceu. Ele se aproximou com uma taça de champanhe na mão e seu sorriso presunçoso familiar, cabelos loiros penteados para trás e um terno cinza claro que moldava seu corpo cuidadosamente esculpido pelo treinamento. Ele nem sequer olhou para Gabriel, como se ele não existisse, mas parou diretamente na frente de Scarlett e disse que ela estava deslumbrante naquela noite, que era um desperdício uma flor como ela murchar ao lado de um toco podre.
Scarlett não respondeu. Ela simplesmente olhou para ele com o olhar frio que cultivara ao longo de 9 anos. Mas Maxwell não era do tipo que se desanimava. Ele se aproximou, invadindo descaradamente seu espaço pessoal, e murmurou que sabia que ela estava solitária, que Gabriel não conseguia satisfazer as necessidades de uma jovem como ela, que ele poderia lhe dar o que tinha certeza que Gabriel não poderia. Scarlett sentiu náusea, mas antes que pudesse recuar, Maxwell estendeu a mão e agarrou sua cintura, puxando-a para mais perto, com um movimento possessivo, como se ela fosse um objeto que ele tivesse o direito de tocar. Seu corpo ficou rígido, os instintos de sobrevivência aprimorados por anos de abuso a paralisando por uma fração de segundo. E naquele momento, ela ouviu um som fraco atrás de si, o rangido metálico das rodas da cadeira de rodas contra o mármore, e soube que Gabriel tinha visto tudo. Scarlett se virou e viu seu marido ainda sentado em sua cadeira de rodas, com sua expressão vazia familiar. Mas suas mãos estavam segurando o apoio de braço com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. E mesmo que seu rosto não mostrasse nada, Scarlett podia sentir a fúria queimando sob aquela superfície gelada. Ela sabia que Gabriel queria se levantar, queria avançar e destruir Maxwell ali mesmo, na frente de todos. Mas ele não podia. Ainda não, porque o plano não estava completo e seu disfarce era mais importante do que a raiva momentânea. Maxwell sorriu com desdém. Ele havia notado a reação contida de Gabriel, e isso só alimentou sua arrogância. Ele apertou a cintura de Scarlett com mais força e disse em voz alta o suficiente para que as pessoas próximas ouvissem que ela deveria considerar sua oferta, que uma mulher como ela merecia um homem de verdade, não alguém que só sabia ficar sentado e babando. Scarlett se soltou e respondeu em voz alta o suficiente para silenciar toda a sala que agradecia sua preocupação. Mas ela preferia ficar ao lado de um homem com dignidade em uma cadeira de rodas do que de um cão vadio que não fazia nada além de latir e cheirar as saias das mulheres. A sala prendeu a respiração. Algumas pessoas contiveram o riso, e o rosto de Maxwell ficou vermelho de raiva e humilhação. Ele lançou a Scarlett um olhar que prometia vingança. Depois se virou e saiu furioso. Naquela noite, quando voltaram para seus aposentos privados e a porta se fechou atrás deles, Gabriel não disse nada a princípio. Ele ficou de costas para Scarlett, e ela viu suas mãos cerradas com tanta força que o sangue escorria das marcas deixadas por suas unhas. Ele vai se arrepender, Gabriel finalmente disse, sua voz baixa e perigosa como um trovão distante, avisando sobre uma tempestade que se aproximava. Juro que ele vai pagar por ousar tocar em você. E Scarlett, pela primeira vez na vida, viu a possessividade feroz nos olhos de um homem direcionada a ela. E não sabia se deveria ter medo ou se sentir segura. 2 semanas depois daquela festa, Gabriel acordou Scarlett às 3 da manhã e disse que ela precisava ir com ele imediatamente. Ela não perguntou o motivo. Ela havia aprendido que quando Gabriel falava com aquela voz e aquele olhar, era porque era importante. Eles saíram da propriedade pela entrada dos fundos, onde Marcos já os esperava com um SUV preto, e dirigiram pelas ruas vazias de Nova York ao amanhecer. Scarlett não sabia para onde estavam indo. Gabriel não disse e ela não perguntou. Ela ficou sentada em silêncio, observando as luzes da rua passarem pelas janelas como faixas borradas de luz. Depois de quase 1 hora, o carro parou em frente a uma pequena casa nos subúrbios. Uma casa tão comum que se perdia entre dezenas de outras idênticas na rua tranquila. Gabriel virou-se para Scarlett e disse que lá dentro havia algo que lhe pertencia, algo que ele mantinha em segurança há 1 ano, e que agora era a hora de ela ter isso de volta. Scarlett sentiu seu coração começar a acelerar, uma estranha intuição surgindo em seu peito, mas ela não ousou acreditar, não ousou ter esperança, porque ela havia esperado muitas vezes e se decepcionado muitas vezes nos últimos 9 anos. Ela saiu do carro e seguiu Gabriel até a porta da frente. Marcos abriu a porta e se afastou, e Scarlett entrou na casa com o coração batendo forte e as pernas tremendo. A pequena sala de estar era iluminada por uma luz amarela quente. Havia um sofá velho, uma televisão, uma pequena estante de livros, tudo dolorosamente comum. Então ela viu uma figura parada no canto da sala. Um jovem magro com cabelos castanhos cacheados e olhos castanhos. Olhos que ela reconheceria mesmo que 1 milhão de anos se passassem.
Olhos iguais aos da mãe deles. Os olhos do irmão que ela havia perdido há 9 anos. Ryan. O nome escapou dos lábios de Scarlett como um sussurro quebrado, como uma oração que ela havia repetido por milhares de noites ao longo de 9 longos anos. O jovem se virou e, quando viu Scarlett, seus olhos se arregalaram, seus lábios tremeram, e ele gritou um nome que ela pensava que nunca mais ouviria. Scarlett. Ela não sabia como se moveu. Só sabia que, no momento seguinte, estava na frente de Ryan, com as mãos acariciando seu rosto magro e chorando. As primeiras lágrimas em 9 anos jorravam como se uma barragem tivesse finalmente se rompido. Ela chorava e chamava o nome do irmão, segurando-o como se tivesse medo de que, se o soltasse, ele desaparecesse novamente. Ryan também chorou. Ele se agarrou à irmã e disse que sentia muito, que tinha tentado encontrá-la, mas não conseguiu, que pensava que nunca mais a veria. Eles ficaram ali, envolvidos nos braços um do outro, duas peças quebradas de uma família destruída finalmente se encaixando novamente. E Scarlett chorou pelos 9 anos de sofrimento. Chorou pelas noites. Ela ficava acordada, se perguntando se seu irmão ainda estava vivo. Chorou por toda a esperança que havia enterrado porque tinha muito medo de acreditar. Ela não sabia quanto tempo se passou antes que finalmente se afastasse e olhasse para Ryan direito. Ele tinha 23 anos agora, mais alto do que ela se lembrava, mais magro do que ela gostaria, com cicatrizes nos pulsos que ela não ousou perguntar. Mas ele estava vivo. Ele estava ali na frente dela, e isso era tudo o que importava. Gabriel ficou parado na porta, em silêncio, observando o reencontro com olhos que Scarlett não conseguia decifrar. Ela se virou para olhar para ele. O homem que lhe dera o presente que ela nunca ousara sonhar. O homem que encontrara seu irmão em um bordel no México e o trouxera de volta, tratara-o, protegê-lo por um ano sem dizer uma palavra. Ela deu um passo em direção a Gabriel, com os olhos ainda cheios de lágrimas, e não sabia o que dizer. Não havia palavras que pudessem expressar o que ela estava sentindo. Então ela não falou nada. Em vez disso, ela levantou a mão, tocou o rosto de Gabriel e o beijou. O primeiro beijo deles não foi um beijo de barganha ou aliança. Foi um beijo de profunda gratidão, um sentimento que ela não podia mais negar, de um coração congelado por 9 anos finalmente começando a derreter. Gabriel ficou parado no primeiro momento, como se não esperasse por isso. Então seus braços envolveram a cintura dela e a puxaram para mais perto. E ele a beijou de volta com uma ternura que ela nunca imaginou que um homem como ele pudesse possuir. Quando se separaram, Gabriel olhou nos olhos dela e disse com uma voz baixa e firme que queimaria o mundo inteiro por ela. E Scarlett, ainda com lágrimas nas bochechas e seu irmão seguro atrás dela, respondeu que então eles o queimariam juntos. Scarlett não sabia que Victor Crane havia começado a suspeitar dela depois da festa daquela noite. Não sabia que o modo como seus olhos se demoravam em Gabriel havia mudado de uma forma que um predador como Victor poderia reconhecer. Não sabia que ele havia enviado pessoas para vigiá-la durante semanas e gravado todos os encontros privados noturnos entre ela e seu marido. O que ela sabia era que 3 dias depois de ver Ryan novamente, enquanto voltava do salão de beleza para a propriedade Ashford, como parte do disfarce que Gabriel havia arranjado para ela, uma van preta a interceptou em um beco deserto. Ela não teve tempo de reagir ou gritar. 2 homens grandes a agarraram e pressionaram um pano embebido em clorofórmio sobre seu rosto, e o mundo ficou escuro. Quando Scarlett acordou, viu-se amarrada a uma cadeira de metal em um armazém abandonado. O cheiro de umidade e óleo de motor queimava seu nariz. A luz fraca de algumas lâmpadas piscando no teto se espalhava, formando manchas irregulares de luz e sombra no chão de concreto rachado. Sua cabeça latejava como se estivesse sendo aberta, e seus pulsos ardiam com a corda áspera. Mas ela se forçou a permanecer alerta, se forçou a observar como Gabriel lhe ensinara, procurando por qualquer coisa que pudesse ajudá-la a escapar. Então ela ouviu passos ecoando pelo concreto, e Maxwell Crane saiu da escuridão, com o sorriso que ela aprendera a odiar. Ele parecia diferente do que antes. O charme falso havia desaparecido, expondo sua verdadeira natureza. Um predador com olhos famintos e impiedosos. Maxwell disse que seu pai queria saber o que ela estava escondendo. Que ela havia mudado muito desde que chegou à propriedade Ashford. Que nenhuma garota do Queens se comportava como ela,
a menos que estivesse jogando algum tipo de jogo. Scarlett não respondeu. Ela o encarou com o olhar gélido que havia aperfeiçoado ao longo dos anos, mas por dentro, seu coração batia forte de medo. Maxwell se agachou até ficar na altura dos olhos dela e disse que tinha maneiras de fazer as mulheres falarem, que já tinha feito isso muitas vezes e sempre tinha conseguido, que ela não seria diferente. Então ele estendeu a mão e tocou sua bochecha, seus dedos deslizando pelo pescoço até a clavícula, e Scarlett sentiu náusea na garganta. Ela cuspiu na cara dele. Maxwell deu um passo para trás, limpou o rosto com a manga e seu sorriso desapareceu, substituído por uma fúria fria. Ele a esbofeteou com tanta força que sua cabeça se virou para o lado e seus ouvidos zumbiram. Mas Scarlett não chorou nem implorou. Ela se virou para ele e sorriu com os lábios ensanguentados, porque já havia suportado coisas piores do que isso, já havia sido espancada por homens mais fortes do que ele e não lhe daria a satisfação de vê-la quebrar. Maxwell perdeu o controle. Ele agarrou o colarinho dela e o rasgou, botões voando pelo chão, e Scarlett sabia que ele não iria parar. Sabia que ele faria coisas terríveis com ela antes de matá-la ou entregá-la ao pai dele. Ela lutou, chutou-o com as pernas livres, mas Maxwell agarrou seu cabelo e puxou sua cabeça para trás com tanta força que seu pescoço parecia que ia quebrar. Ele sussurrou em seu ouvido que ela o havia humilhado na frente de todos na festa, que ela pagaria por isso, que quando ele terminasse com ela, nem mesmo Gabriel iria querer mais olhar para ela. Lágrimas brotaram nos olhos de Scarlett, não de dor ou medo, mas de raiva, de impotência, de saber que estava sozinha ali e que ninguém sabia onde ela estava. Ela pensou em Gabriel, em Ryan, em tudo o que acabara de reconquistar e poderia perder, e se perguntou se era assim que sua história terminaria. Então, assim que Maxwell começou a levantar seu vestido, um estrondo soou, não um tiro, mas o som da porta do armazém sendo arrancada das dobradiças. E lá, na porta, erguendo-se com uma arma na mão e olhos cinzentos brilhando com uma fúria que ela nunca tinha visto, estava Gabriel Ashford, não o rei aleijado preso a uma cadeira de rodas, mas um rei reivindicando seu trono com sangue e fogo. Maxwell congelou no lugar, com as mãos ainda segurando o vestido de Scarlett, e seu rosto mudou de raiva selvagem para puro terror em um único instante quando viu Gabriel em pé na porta. "Isso é impossível", ele sussurrou. "Você não pode andar. Você é aleijado. Você não é nada." Gabriel não respondeu. Ele simplesmente entrou no armazém com passos firmes e autoritários. A arma em sua mão apontava diretamente para Maxwell. E atrás dele estavam Marcus Cole e 6 homens vestidos de preto com suas armas em punho. "Tire as mãos da minha esposa", disse Gabriel, sua voz fria como gelo, mas ardente como lava derretida. Cada palavra proferida com o controle perfeito de um homem que esperou 3 anos por esse momento. Maxwell soltou Scarlett e cambaleou para trás, seus olhos correndo pelo armazém, procurando uma saída. Mas os homens de Gabriel haviam bloqueado todas as saídas. Ele gaguejou que era um mal-entendido, que não sabia, que seu pai havia ordenado, que ele estava apenas seguindo instruções. Gabriel se aproximou até ficar a menos de 1 metro de distância e olhou para Maxwell com uma expressão que Scarlett nunca tinha visto antes, o olhar de um rei julgando um traidor. "Você está culpando seu pai", disse Gabriel, "mas seu pai ordenou que você tocasse minha esposa, que rasgasse suas roupas, que olhasse para ela como um animal faminto." Maxwell começou a tremer. Ele caiu de joelhos e implorou, dizendo que faria qualquer coisa, que confessaria tudo sobre os esquemas de seu pai, que ainda poderia ser útil. Gabriel olhou para o homem ajoelhado a seus pés e perguntou com qual mão ele planejava tocar sua esposa. Maxwell olhou para as próprias mãos com horror. E antes que pudesse responder, Gabriel disparou um único tiro na mão direita de Maxwell. O grito de Maxwell ecoou pelo armazém, enquanto o sangue jorrava e ele desabava no chão, segurando a mão destruída, uivando como um animal ferido. Gabriel passou por cima dele como se não fosse nada mais do que um detrito. Dirigiu-se a Scarlett e ajoelhou-se para desamarrá-la. Suas mãos eram surpreendentemente gentis, enquanto ele afrouxava as cordas que marcavam seus pulsos. E assim que ela ficou livre, ele tirou o paletó e o colocou sobre os ombros dela para cobrir o vestido rasgado. "Você está ferida?", perguntou Gabriel, com voz calma,
mas seus olhos cinzentos examinavam o corpo dela em busca de ferimentos. E Scarlett podia ver a fúria ainda queimando sob aquela superfície calma, pronta para explodir e destruir qualquer um que ousasse machucá-la. Scarlett assentiu. Ela não confiava em sua voz naquele momento. Ela só sabia que estava segura, que Gabriel tinha vindo, que ela não estava mais sozinha. Gabriel se levantou e se virou para Maxwell, que ainda gritava no chão. Então ordenou que 2 de seus homens o levassem embora, dizendo que ele ainda não podia morrer, que ele ainda precisava dele para enviar uma mensagem a Victor Crane. Enquanto Maxwell era arrastado para longe, Gabriel voltou para Scarlett e a ajudou a se levantar, envolvendo sua cintura com um braço para estabilizá-la, pois suas pernas ainda tremiam por tudo o que ela havia passado. "Como você me encontrou?" perguntou Scarlett, enquanto saíam do armazém para o ar frio da madrugada. Gabriel disse que havia colocado um dispositivo de rastreamento dentro de sua aliança de casamento desde o primeiro dia, que ele nunca a deixava ir a lugar nenhum sem saber onde ela estava, que ele havia jurado protegê-la e sempre cumpria suas promessas. Scarlett olhou para o anel de diamante em seu dedo. O anel que ela antes acreditava ser nada mais do que uma decoração para um casamento falso, e percebeu que Gabriel estava protegendo sua segurança muito antes de ela saber quem ele realmente era. Eles entraram no SUV que os aguardava. Marcos assumiu o volante e partiu imediatamente, deixando para trás a zona industrial abandonada. Scarlett descansou a cabeça no ombro de Gabriel e sentiu seus braços apertarem-na com força, como se ele temesse que ela desaparecesse se o soltasse. "Victor vai saber", disse ela baixinho. "Ele vai saber que você consegue andar, que tudo foi uma encenação." Gabriel assentiu e disse: "Sim, a encenação terminou esta noite, que ele tinha todas as provas de que precisava, que era a hora de Victor Crane e todos os traidores pagarem." Ele olhou nos olhos de Scarlett com determinação ardente e disse que em 3 dias haveria uma grande festa na propriedade Ashford, que todos os seus inimigos estariam lá, que seria a noite em que o rei aleijado se levantaria e recuperaria tudo. "E eu estarei ao seu lado", disse Scarlett, não como uma pergunta, mas como uma certeza. Gabriel sorriu, seu primeiro sorriso desde que entrou no armazém, e respondeu que não poderia fazer isso sem ela, que ela era sua rainha, e um rei nunca estava completo sem sua rainha ao seu lado quando recuperava seu trono. 3 dias depois, a propriedade Ashford estava iluminada como um palácio à noite. Milhares de luzes de cristal derramavam um rico brilho dourado pelas janelas imponentes, enquanto carros de luxo passavam pela calçada de pedra em direção ao portão principal. Esta foi a maior celebração que a família Ashford organizou desde o ferimento de Gabriel, 3 anos antes, e convites foram enviados a todas as figuras poderosas do submundo de Nova York, juntamente com políticos e empresários ligados ao Império Ashford. Victor Crane foi quem organizou o evento oficialmente para apresentar a nova senhora Ashford ao seu círculo de elite e comemorar a condição estável de Gabriel, embora todos soubessem que o verdadeiro objetivo era Victor afirmar sua autoridade como o verdadeiro poder por trás do Império Ashford. Enquanto Gabriel ainda estava sentado em uma cadeira de rodas, Scarlett estava diante do espelho no camarim, estudando a mulher desconhecida que a encarava em um vestido de noite vermelho escuro, da cor de sangue seco, com um decote alto e elegante que escondia os hematomas em sua garganta que ainda não haviam cicatrizado completamente. Luvas longas escondiam as escoriações em seus pulsos deixadas pela corda. Ela estava pronta para esta noite, pronta para ficar ao lado de Gabriel enquanto ele recuperava tudo o que era seu, pronta para ver Victor Crane cair. Gabriel entrou na sala e, pela última vez na vida, sentou-se na cadeira de rodas que tinha sido sua prisão voluntária durante 3 longos anos. Ele olhou para Scarlett com seus olhos cinzentos profundos e disse-lhe que ela estava deslumbrante, que Victor não perceberia o que estava por vir até que fosse tarde demais, que esta noite tudo acabaria. Scarlett se inclinou e deu um beijo gentil em seus lábios. Depois disse que estaria ao lado dele, que eles queimariam tudo juntos. Marcus Cole empurrou a cadeira de rodas de Gabriel para o grande salão, onde centenas de convidados bebiam champanhe e trocavam conversas cheias de conspiração. Scarlett caminhava ao lado do marido, com a cabeça erguida e a expressão serena,
como se não soubesse que em poucas horas aquela sala se tornaria um inferno para aqueles que o haviam traído. Victor Crane estava no centro do salão como seu verdadeiro dono, imaculado em um terno preto com um sorriso presunçoso nos lábios. E quando viu Gabriel sendo levado para dentro, ele se aproximou com a falsa preocupação que Scarlett havia aprendido a desprezar. Gabriel parece mais forte esta noite, disse Victor, com uma voz doce como mel envenenado. Espero que a festa não seja muito cansativa para você, respondeu Gabriel, com seu tom hesitante e familiar, dizendo que estava bem, que Victor tinha feito um excelente trabalho organizando a noite e que estava grato por tudo o que Victor tinha providenciado. Victor sorriu triunfante e seguiu em frente para continuar desempenhando seu papel de anfitrião. E Scarlett percebeu o lampejo de desprezo que ele lançou a Gabriel quando pensou que ninguém estava observando. James Sterling se aproximou em seguida, o magnata financeiro clandestino com barba grisalha cuidadosamente aparada e olhos de raposa que nunca paravam de calcular. Ele ofereceu gentilezas vazias sobre a saúde de Gabriel e a beleza de Scarlett, enquanto olhava para Victor como se confirmasse que tudo continuava sob controle. O senador Thomas Harrington chegou com sua esposa e seu sorriso político polido. Apertou a mão de Victor calorosamente e ofereceu a Gabriel nada mais do que um aceno frio, como se ele fosse apenas um ornamento lamentável em sua própria celebração. Scarlett observou tudo e memorizou cada rosto, cada olhar desdenhoso, cada sorriso falso que dirigiam ao seu marido. Eles não tinham ideia de que essa seria a última noite de liberdade deles. Não tinham ideia de que o homem que desprezavam estava sentado ali contando os segundos para o julgamento. A orquestra começou a tocar uma valsa suave. Os casais foram para a pista de dança e a festa se desenrolou como qualquer outra reunião da elite, com champanhe fluindo livremente e risadas ecoando pelo salão. Mas Scarlett sabia que, por baixo da superfície brilhante, os homens leais de Gabriel estavam posicionados em todas as saídas, que o livro negro contendo todas as provas repousava no casaco de Marcos, que tudo estava pronto para o momento em que Gabriel se levantaria e destruiria o mundo daqueles que o tinham traído. Ela olhou para Gabriel e ele olhou para ela, os seus olhos cinzentos brilhando sob as luzes de cristal, e ele acenou ligeiramente com a cabeça. Estava na hora. Scarlett respirou fundo, alisou o tecido carmesim de seu vestido e caminhou em direção à orquestra. A noite do julgamento começou. Scarlett parou no meio do grande salão, bem diante da pista de dança, onde casais deslizavam pela valsa. E levantou a voz apenas o suficiente para que toda a sala ouvisse. Senhoras e senhores, gostaria de convidar meu marido para dançar. O salão ficou em silêncio. A orquestra parou no meio da música. Os casais congelaram na pista e centenas de olhos se voltaram para Scarlett, chocados e irritados. Victor Crane soltou uma risada aguda do outro lado da sala e disse em voz alta que a senhora Ashford devia ter bebido champanhe demais, que seu marido não sabia dançar e que alguém deveria levá-la para descansar. Scarlett não olhou para Victor. Ela olhou diretamente nos olhos de Gabriel e sorriu, um sorriso que só os dois entendiam. Gabriel respondeu com um sorriso fraco, depois colocou as duas mãos nos braços da cadeira de rodas e, no silêncio mortal do salão, empurrou-se para cima e levantou-se. Um grito irrompeu de algum lugar na multidão. Alguém deixou cair uma taça de champanhe e o som do cristal se estilhaçando ecoou pelo chão de mármore como um tiro. Victor Crane congelou, sua expressão mudando de satisfação presunçosa para puro horror em um piscar de olhos. Olhos cinzentos arregalados enquanto ele olhava para o que estava vendo. Gabriel Ashford estava em pé no centro do salão, com 1,85 m de altura, ombros largos, músculos definidos sob seu impecável terno preto, sem nenhum traço da deficiência em que acreditavam há 3 anos. Ele ajustou as mangas com calma deliberada, alisou a lapela como se tivesse todo o tempo do mundo e então caminhou em direção a Scarlett, com passos firmes e autoritários. Acho que estão tocando uma valsa, disse Gabriel, com voz profunda e clara, sem o menor traço de gagueira, e estendeu a mão para ela. Dance comigo, minha esposa. Scarlett colocou a mão na dele e eles entraram na pista. A orquestra, saindo do choque, começou a tocar novamente com um ritmo trêmulo, e Gabriel guiou Scarlett pela pista de dança com a graça impecável de um homem treinado desde a infância.
Eles giraram sob o olhar atônito de centenas de convidados. E Scarlett sentiu como se fossem o centro do universo, duas almas dançando sobre as cinzas daqueles que tentaram destruí-los. Quando a música terminou, Gabriel parou no centro da pista e se virou para encarar a multidão. Marcos, tranque todas as portas. Sua voz ressoou como o comando de um rei reivindicando seu trono. As portas se fecharam com um estrondo por toda a propriedade e os homens leais a Gabriel apareceram em todas as saídas com armas em punho. O pânico se espalhou pelo salão, mas Gabriel levantou uma mão e o silêncio voltou a reinar, como se ele comandasse o espaço e o tempo. 3 anos, Gabriel começou, sua voz ecoando pela sala. 3 anos. Anos em que fiquei sentado naquela cadeira de rodas e vi vocês destruírem meu império como abutres se alimentando de um cadáver. 3 anos eu deixei vocês darem tapinhas no meu ombro e falarem comigo como se eu fosse uma criança indefesa. 3 anos eu registrei cada traição, cada acordo, cada esquema neste livro Razão Preto. Marcos deu um passo à frente e entregou a Gabriel o livro encadernado em couro preto, e Gabriel o ergueu para que todos vissem. Victor Crane, Gabriel chamou primeiro. O homem que colocou a bomba no meu carro há 3 anos. O homem que conspirou com a Bratva para me derrubar. O homem que pensou que poderia me matar e tomar tudo o que eu construí. Victor tentou correr para a saída dos fundos, mas 2 homens de Gabriel o agarraram e o forçaram a se ajoelhar no meio da pista de dança. James Sterling, Gabriel continuou. O homem que lavou dinheiro para o golpe, que financiou aqueles que tentaram me matar, o senador Thomas Harrington. O homem que ordenou ao FBI que fingisse não ver nada após a explosão do carro, que aceitou subornos para proteger os traidores. Um por um, eles foram arrastados para fora e jogados no chão ao lado de Victor. Os rostos ficaram pálidos de terror. Gabriel colocou-se na frente de Victor Crane e olhou para o homem que já fora seu braço direito. O homem que o traiu, tentou assassiná-lo e ordenou o sequestro e a humilhação de sua esposa. Você se pergunta por que não o matei no momento em que soube, disse Gabriel. A morte é rápida demais, Victor. Eu queria que você perdesse tudo primeiro. Seu dinheiro, seu poder, seu nome e então sua vida. Gabriel virou-se para Scarlett e perguntou se ela queria assistir. Scarlett aproximou-se do lado do marido, olhou nos olhos de Victor Crane com um olhar mais frio que o gelo e disse: Isso é por todas as pessoas que você destruiu, pela explosão do carro, pelos 3 anos que meu marido viveu em uma cadeira de rodas e pelo que seu filho tentou fazer comigo naquele armazém. As luzes do salão se apagaram. A escuridão tomou conta da sala e tiros ecoaram na escuridão. 1, 2, 3 tiros, uma sentença cumprida. Quando as luzes se acenderam novamente, Victor Crane, James Sterling e o senador Thomas Harrington estavam imóveis no chão de mármore, seu sangue se espalhando como flores vermelhas contra a pedra branca. Gabriel estava no centro do salão, com a mão segurando Scarlett, e olhou para os convidados restantes com os olhos de um rei que havia recuperado seu trono. O rei aleijado está morto, declarou Gabriel, sua voz retumbando como um trovão. Gabriel Ashford está de volta, e quem ainda pensa em me trair, olhe para o chão e lembre-se do destino daqueles que vieram antes de você. Ninguém ousava respirar. Ninguém ousava se mover. E naquele silêncio mortal, Gabriel puxou Scarlett para seus braços e a beijou no salão encharcado de sangue. Um beijo de vitória, de amor, de renascimento das cinzas. Depois daquela noite de julgamento, o submundo de Nova York nunca mais foi o mesmo. A notícia do retorno de Gabriel Ashford se espalhou como fogo. E aqueles que antes zombavam do rei aleijado agora tremiam ao ouvir seu nome. O Império Ashford estava mais forte do que nunca. Sem informantes, sem traidores, apenas lealdade absoluta a um rei que provou que nem mesmo a morte poderia detê-lo. Maxwell Crane sobreviveu ao ferimento na mão, mas foi expulso de Nova York com a advertência de que, se algum dia voltasse, a morte seria o destino mais gentil que poderia esperar. Os cúmplices restantes de Victor tiveram uma escolha: jurar lealdade a Gabriel ou desaparecer para sempre. E ninguém ousou escolher a segunda opção depois de testemunhar o destino daqueles que vieram antes deles. Uma semana após a festa, Robert Hayes pediu para ver sua filha. Scarlett ficou na sala de estar da propriedade Ashford
e observou o homem que a trouxe ao mundo entrar com a mesma covardia familiar, cabeça baixa e ombros trêmulos, assim como no dia em que a vendeu a Gabriel. Robert implorou por perdão, dizendo que não tinha escolha, que tinha feito tudo pela família, que a amava à sua maneira. Scarlett ouviu em silêncio, depois disse que ele não era mais seu pai, que seu pai tinha morrido na noite em que vendeu Ryan aos traficantes, que ela não iria matá-lo, mas nunca o perdoaria. Gabriel se ofereceu para lidar com Robert da maneira que o submundo fazia. Mas Scarlett balançou a cabeça e disse que queria que ele vivesse na pobreza e na solidão, vivesse com a lembrança do que havia feito aos seus filhos, porque esse castigo era mais doloroso do que a morte. Robert Hayes foi banido de Nova York com uma pequena quantia, apenas o suficiente para sobreviver, e Scarlett nunca mais o viu. 3 anos depois, em uma manhã de primavera repleta de luz solar dourada, Scarlett estava no jardim da propriedade Ashford, observando sua filha de 3 anos correr pelo gramado verdejante. Isabella Grace Ashford tinha os olhos cinzentos do pai e o cabelo preto da mãe. Um sorriso que poderia derreter o coração mais frio e uma risada que ecoava pelo jardim como a música mais doce que Scarlett já conhecera. Gabriel aproximou-se por trás da esposa e envolveu-a pela cintura, apoiando o queixo no ombro dela, enquanto observavam a filha juntos. "Em que você está pensando?" perguntou ele. Scarlett sorriu e disse que estava pensando no longo caminho que havia percorrido. De um apartamento decadente no Queens até aquele lugar, de uma menina vendida como propriedade até a rainha do Império Ashford, de uma mulher sem esperança a uma mãe, esposa e irmã que reencontrou seu irmão. Ryan tinha agora 26 anos e estava terminando seu último ano da faculdade de medicina com uma bolsa integral que Gabriel havia financiado discretamente. E ele se tornaria médico, assim como sonhava quando era um menino de 14 anos, sentado à janela lendo sobre as estrelas. "Você se arrepende?" perguntou Scarlett. "De tudo o que fizemos." Gabriel ficou em silêncio por um momento, antes de dizer que se arrependeu de apenas uma coisa: não tê-la encontrado mais cedo. Scarlett virou-se para olhar para o marido, o homem que lhe dera tudo o que ela nunca ousara sonhar: justiça, família, amor e um futuro que ela antes acreditava que nunca lhe pertenceria. "Eu queimaria o mundo inteiro novamente por você, Gabriel Ashford", disse ela. "E eu faria o mesmo por você, minha rainha", respondeu Gabriel. Então ele a beijou sob o sol da primavera, enquanto o riso de Isabela ecoava pelo jardim. Esta é uma história sobre um rei que permaneceu na escuridão por 3 anos, esperando o momento de se levantar. Sobre uma rainha que atravessou o inferno para encontrar o paraíso. Sobre o amor que nasceu das cinzas da traição e floresceu à luz da vingança. Se você está ouvindo essa história durante um momento difícil da sua vida, se você se sente ignorado, subestimado ou abandonado, lembre-se de que sua história não acabou. Que aqueles que te menosprezam não têm o direito de escrever seu final. Que só você pode decidir quem você se tornará. Levante-se quando eles esperam que você caia. Brilhe quando eles querem que você desapareça. Ame quando eles acharem que você só é capaz de odiar. E quando chegar a hora, olhe nos olhos daqueles que te subestimaram e mostre a eles o quanto estavam errados. Se esta história tocou seu coração, curta e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes todos os dias. Adoraríamos saber como essa história te fez sentir, se ela te lembrou de algo em sua própria vida, se você já foi subestimado e provou que eles estavam errados. Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Nós lemos cada palavra que vem direto do seu coração. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz todos os dias. Obrigado por estar conosco. Até logo e nos vemos no próximo vídeo.